Atenção, pode sim, né? Chegou a hora da primeira vez que nós vamos fazer isso. Vamos analisar uma série, episódio por episódio. Qual a série, Sandro? Invasão Secreta. Invasão Secreta aí que saiu no Disney Plus. Sim, o Disney Plus foi. A primeiro episódio ficou disponível quinta-feira, né? E a gente já está aqui comentando o primeiro episódio de Invasão Secreta. Junto com o nosso amigo aqui, Bruno, que vai ajudar-nos aqui nesse primeiro episódio para destrinchar o que foi Invasão Secreta, o primeiro episódio, né? Eu tô aqui fazendo uma invasão nada secreta. Hoje eu estou cercado de 2 especialistas em Marvel. Eu faço o papel das pessoas que não conhecem muito. Eu já te falei que eu não sou especialista, sou mesmo. Perto de mim você é gênio, você é gênio. Eu estou fazendo o papel aqui da pessoa que não entende muito o mundo Marvel, não. Então, qual dos 2 especialistas aí pode fazer um breve resumo do que se trata a Invasão Secreta? Invasão Secreta, né? Então, a gente não vai falar do seriado todo, nós vamos falar sobre o primeiro episódio, né? Sim, primeiro episódio, mas Invasão Secreta é baseada na saga dos quadrinhos, né? Que fala sobre a invasão Skrull no planeta Terra. E tem alguns Skrulls que são a favor dos seres humanos, né? Dos terráqueos, e tem outros que acham que tem que eliminar a população da Terra para eles conseguirem habitar em paz a nova Skrulls, né? Que é o planeta que eles estão querendo implementar na Terra. Então, sinopse mais ou menos é essa. Skrulls, só para contextualizar mais um pouquinho ainda, são alienígenas que são metamorfos? Sim, é isso? São metamorfos. Ou seja, eles têm a capacidade de se transformar fisicamente em outro ser humano. E através da tecnologia deles, eles conseguem acessar a memória de quem eles estão copiando a imagem. Certo. Você, Bruno, diz aí, tem mais alguma coisa para contextualizar? Então, só para a gente poder trazer algumas coisas, alguns comparativos das HQs, né? Como o Sandro falou, é uma saga, né? Tem várias histórias, inclusive a gente acaba descobrindo que várias histórias paralelas ao que estava acontecendo durante essa saga foi estrelada por heróis que eram, na verdade, os Skrulls disfarçados de heróis, disfarçados de Capitão América, disfarçados de Homem de Ferro. Eles salvaram várias vezes ali, eram heróis em várias histórias em quadrinhos paralelos, e que na verdade não eram realmente os heróis que estavam ali. Isso aí é muito interessante. Uma outra coisa que a gente pode analisar com relação à série, e até mesmo o filme da Capitã Marvel, é que não tem muito essa dos Skrulls bonzinhos e os Skrulls malvados, né? Na verdade, a invasão secreta das HQs foi assim como na série uma invasão dos Skrulls que substituem líderes e heróis do nosso planeta, mas não tinha essa de Skrull bonzinho, não. Inclusive, né, no decorrer que eu vou fazer durante a nossa análise aqui, tem uns pontos que eu queria levantar aqui, que eu já percebi, né, eu acredito que possa ser, eu vou ficar muito feliz se acontecer, mas eu acredito que a gente vai ter algumas mudanças de posição do time bonzinho pro time ruinzinho, do time mal durante essa série, e vai mudar completamente a configuração do que a gente teve desde Capitã Marvel. Na verdade, os Skrulls aparecem, não lembro se foi a primeira vez, mas eles têm uma importância maior no filme da Capitã Marvel, né? E eles ganharam uma série própria agora, não é a série deles, mas uma série que eles são bem importantes, que é protagonizada pelo Nick Fury, né? Que é um personagem feito pelo Samuel L. Jackson, que eu gosto bastante desse personagem. E, assim, esse primeiro episódio, eu gostei bastante, principalmente se comparado aos últimos episódios, às últimas séries da Marvel, que foram bem fracas, né? Esse primeiro episódio, ele já me deu uma esperança também de algo bom por aí, porque tem toda essa ambientação de anos de espionagem, anos 80, Rússia, e é uma série um pouco mais séria do que as últimas, né? Que foram She-Hulk, como é o nome da menina lá, da Marvel? Miss Marvel, foram séries bem mais infantilizadas e tal. Essa série não. No primeiro episódio, Miss Marvel parece que tá com os dias contados ainda. E nos HQs ela morreu. Oi? A Miss Marvel nas HQs morreu. Então vamos ver como é que vai acontecer com ela na MCU, né? Não, mas eu acho que eles não vão por essa linha, não. Acho que eles não vão. Acho que eles vão modificar. Como é da forma que eles já modificaram muitas linhas dentro do universo cinematográfico, acho que eles vão seguir o caminho bem diferente. Até porque não existe mais Vingadores nesse momento, né?
Eles vão precisar fazer uma reformulação, porque vai ter que ter filme dos Vingadores. E eu não sei se eles já vão meter logo novos Vingadores, do tipo, a mulher só da molecada. O que eles falaram até agora, a única coisa que tem de reunião de heróis ou anti-heróis são os Thunderbolts. Eles até adiaram o lançamento de Thunderbolts. Já pela ausência dos próprios Vingadores, né? Vai ser como se... vai ser um esquadrão suicida da Marvel, né? Só que nas HQs o esquadrão suicida veio bem depois, né? Do que os Thunderbolts. Eu acho que é um dos poucos exemplos em que a Marvel foi pioneira com relação a DC. E primeiro vieram os Thunderbolts, depois a DC fez o Esquadrão Suicida. De resto, a maioria das vezes aconteceu... o Aquaman e Namor também. O Namor é mais antigo do que o Aquaman. E aí, de resto, a DC é pioneira em praticamente tudo. E nessa série, nas Invasões Secretas, né, trata um assunto importante, que a gente pode até fazer um paralelo, que é de um povo alienígena que não tem mais um lar, e eles possuem uma dissidência que vem para a Terra e começam a boicotar aqui na Terra através de... essa invasão, o nome de invasão secreta, não é uma invasão estilo Independence Day de alienígena. É uma invasão que eles agem nos submundos. Eles provocam atentados para fazer com que as pessoas entrem em guerra, os seres humanos entrem em guerra e abram assim caminho para eles dominarem tudo. Né? Aí a espionagem funcionando para as pessoas, para algumas pessoas que sabem disso, tentar fazer com que esse plano não dê certo. E realmente é um plano bem bom, né? Eu achei bem... Na verdade, eles estão ensinando. Segundo o primeiro episódio do Invasões Secretas, o primeiro episódio de Invasão Secreta, eles estão incitando a guerra nuclear, porque os Skrulls, eles são resistentes à radioatividade. Uhum. Então, seria um jeito de limpar os seres humanos da Terra, e eles estão incitando esse tipo de guerra que é nuclear para poder varrer todo mundo. Tanto é que no seriado mostra que eles estão refugiados em usinas desativadas nucleares na antiga União Soviética. Atual, eu achei muito boa essa explicação, porque assim, as HQs, elas é uma saga muito grande e que tem muitos detalhes. Ficaria muito difícil transmitir isso num filme ou numa série. E aí eles deram uma solução que foi, cara, eu achei perfeito, eu comprei essa ideia. Na verdade, com relação aos Skrulls, a única coisa que eu não consigo, que me tira um pouquinho fora, isso sempre foi assim, né, com relação aos Skrulls, mas quando eu comecei a ler, né, a gente não tinha esse senso crítico. Quando a gente começa a perceber isso na série, já me incomoda um pouquinho, aí eu tenho que tirar um pouquinho o meu pensamento da realidade para poder voltar de novo para dentro do episódio, que é o fato deles, quando eles conseguem se transformar em outra pessoa, a roupa se transforma junto. Esse negócio me incomoda bastante, da roupa ir junto, como se fosse uma coisa orgânica, né? E a explicação que sempre foi dada pela mudança, né, pela forma que eles têm de outras pessoas, era a forma física mesmo, não tinha essa questão na explicação desse poder que eles têm, tem nada a ver com a questão da roupa, né? Teoricamente eles teriam que trocar de roupa para ficar com a mesma roupa que a pessoa que eles estão emulando, né? Mas isso aí às vezes me tira um pouquinho, eu acho que eu falei, caraca, nossa, parada ridícula. É a única coisa que me incomoda, mas é uma coisa que eles tiraram das HQs, não inventaram isso, né? É que fica meio estranho quando você vê isso na hora na cena ali. Uma coisa que é diferenciada também é porque alguns Skrulls têm super força e outros não têm, né? Então, mas nas HQs tem essa diferença. Eles não são tão poderosos como se colocou no filme e na série. Eles até são mais fortes que os seres humanos. Eles têm mais ou menos a mesma força que eles têm os que têm os Kree. Só que os Kree também têm uma divisão entre os Kree de cor de pele azul, os mais cor de pele mais rosa, né? Que acho que no filme nem aparece rosa, só aparece os que estão com pele mais humana. E tem a diferença de força entre eles. Nos Kree, assim, eles até são mais fortes que os seres humanos, mas eu acho que eles deram uma moralzinha maior no filme. E aí fica estranho, porque nem todo mundo aparece ter. Não sei se eles vão explicar o porquê, se tem alguma coisa que está acontecendo ali. Porque nas HQs existem os Super Skrulls, que conseguem, inclusive, porque os Skrulls normais, mesmo que eles se transformem
peguem a aparência de um herói superpoderoso, ele não consegue ter os poderes. No continuar da saga dos HQs, que eles conseguem fazer, através de experiência, o Super Skrull, né? E aí esses Skrulls conseguem, além de se transformar na outra pessoa, conseguem também os poderes, mas isso acontece ao longo da saga, isso não acontece logo de cara. Agora, mas nesse primeiro episódio, eles fizeram uma diferenciação entre dois tipos de Skrull. Mas aí eu não sei se essa diferenciação é só por questão de... Mas eu acho que foi meio da casta entre os que são agentes Skrulls e os que não são. Eu não sei se eles recebem algum soro, alguma coisa. No momento que eles viram, né, não apareceu, né? Mas no primeiro episódio foi mostrado só isso até agora, né? Que tem essa diferenciação. Que tem os Skrulls que são os soldados, que eles se mantêm com a forma humana, e tem os Skrulls que só estão lá na nova só estão existindo lá no refúgio deles, né? Com a aparência deles na realidade. Né? Agora, as cartas foram colocadas na mesa, né? Tem muita coisa para ser apresentada ainda, né? A gente conseguiu perceber ali algumas coisas, mas tem uma coisa que eu queria expor aqui com relação a esse primeiro episódio, é que eu não sei se vocês sentiram uma certa tensão entre Talos e Nick Fury. Eu senti que isso foi aumentando ao longo do episódio. Porque... Eu acho que a tensão é do Nick Fury com todas as outras coisas da Terra. Ele ficou muito mas eu senti, eu senti exatamente o Talos dando uma certa alfinetada em algumas coisas. Porque ele é exposto, né, que após o blip, o Nick Fury, antes do blip, né, no final do filme da Capitã Marvel, tanto a Carol Danvers quanto o Nick Fury, eles prometem que vão procurar um lugar para os Skrulls poderem morar, um planeta habitável para eles morar. Só que teve o blip. E aí, após o blip, essa promessa ficou... Cagaram para a promessa, literalmente, né? Nick Fury sumiu, Carol sumiu também, foi lá fazer os afazeres dela lá, porque ela mesmo quando volta em Vingadores, ela fala, né, que a Terra não é o único planeta que precisa de um herói, né? Porque a Terra já tem os Vingadores, então ela dá a entender que ela estava no espaço ajudando outras civilizações, mas os Skrulls mesmo parece que ficaram meio de lado. E eu senti que o Talos deu uma alfinetada no início, logo quando o Nick Fury chegou, ele deu uma alfinetada no Nick Fury por causa disso, depois entrou naquela história da esposa dele, que morreu acreditando que o Nick Fury ainda cumpriria com a promessa, e que ele depois que ele sumiu, ele só voltaria se algo como o que estava acontecendo, que é aquela invasão, que é a invasão propriamente dita, ele só voltaria realmente se uma coisa desse tamanho acontecesse. E aí me botou uma pulga atrás da orelha. Será que realmente a mulher do Talos morreu? Ou será que ela não é a pessoa que sumiu e realmente está planejando toda essa invasão para justamente fazer com que as coisas aconteçam mesmo, o Nick Fury volte para que ela se vingue, alguma coisa assim. E eu ainda acho que o Talos vai mudar de lado. Porque nas HQs ele não é um aliado. Ele é um vilão. E é um dos maiores vilões principalmente do Quarteto Fantástico. Então, eu acredito que ele ainda vai virar de lado por conta dessa tensão, e essa tensão eu acredito que ainda vai aumentar. Algumas decisões vão ser tomadas ali, e eu acredito que o Talos vai mudar de lado. Seguindo essa linha, eu tenho duas perguntas para vocês como especialistas. A primeira, relacionada ao assunto passado, que é a questão que tem uma cena lá em que um Skrull vai se transformar em um humano. Eu não entendi exatamente, se transformar a forma, né? Eu não entendi exatamente aquilo, porque tem alguns humanos presos, aí ele fica de frente para o humano, aí se transforma no humano, depois ele bota a mão na cabeça para pegar o que eu falei da tecnologia, pegar a ideia e tal. Aí eu não entendi direito como funciona essa dinâmica de transformação dos Skrulls. Os Skrulls, eles conseguem se transformar fisicamente na outra pessoa. Só que eles não conseguem ter as memórias da pessoa. Aquela máquina que tem lá, até que bota o cara na máquina, e aí depois ele vai e bota a mão. Ali ele consegue absorver todas as memórias da pessoa. Aquela tecnologia ela aparece no filme da Capitã Marvel, quando ela é presa pelos Skrulls, e eles tentam ler a mente dela, para saber qual era o plano dos Kree. É basicamente a mesma tecnologia. Entendi. Eu acredito que a série não vai abordar dessa forma. Mas nas HQs, os Skrulls, quando eles passam por essa tecnologia, eles absorvem toda a memória do indivíduo que eles estão
se transformando, né, mudando a forma para ficar idêntico à outra pessoa, e ao ponto deles esquecerem quem eles são. Eles passam a acreditar que eles são realmente aquela pessoa. E é por isso que foi tão eficiente, foi tão difícil de conseguir descobrir, né, a invasão secreta nas HQ, justamente porque todos os Skrulls que estavam no corpo, né, imitando o corpo de um super-herói, eles acreditavam realmente que eram super-heróis. Por isso que em algumas histórias paralelas, em que os Skrulls estavam como super-heróis, eles agiam realmente como super-heróis. Eles acreditavam que eles realmente eram aquelas pessoas. Eu não sei se vai ser assim, me parece que não, porque me parece que eles têm essa consciência de que eles estão vivendo a vida de uma outra pessoa, né? Não pegam a memória. O Skrull, à medida que ele se transforma em uma pessoa, ele pode se transformar em outra? Como acontece no X-Men, lá com aquela... Sim, pode se transformar. O que acontece é que quando ele assume a personalidade de uma outra pessoa e pega todas as memórias daquela pessoa, ele acredita ser aquela pessoa. Então ele não sabe mais que ele é um Skrull. Mas isso mas esse princípio é da HQ. Eu não sei se esse princípio vai ser transferido para a série. Na HQ fala, inclusive, que eles conseguem se transformar e assumir tipo, a aparência de uma pessoa e aquela pessoa para sempre. Mas nós conseguimos ver nesse primeiro episódio que o Talos, logo no início do episódio, ele tem a aparência, ele aparece como um russo lá perseguindo o agente da SHIELD. No final do episódio também. E depois o cara lá, o líder dos Skrulls, rebeldes, ele se transforma em Nick Fury, transforma na menina da bola colorida, se transforma na mulher que estava beijando o cara na beira do rio, no banco. Eles podem se transformar em várias pessoas. Acontece que quando eles fazem a transformação com a transferência de consciência, de memória, eles perdem a consciência de que eles são Skrulls. Então eles vivem para sempre como aquela pessoa que ele se transformou. Porque a consciência dele é de que ele é aquela pessoa. Mas no seriado o Talos é diferente, porque o Talos... Mas o Talos não fez a transferência de memória. Sim, ele assumiu o Keller, que era aquele agente lá. Ele assume, mas não com a transferência de memória. Ele não usa o aparelho para fazer a transferência de memória. Mas isso não é mostrado. Tanto é que o Nick Fury descobre que ele é um Skrull. Porque o Nick Fury começa a falar com ele no filme da Capitã Marvel. O Nick Fury começa a falar com ele e começa a perceber que ele dá respostas que não condiziam com a pessoa. E aí ele descobre que aquele que ele estava confrontando era um Skrull, que era o Talos, e não a pessoa que ele estava emulando. Agora, mais uma pergunta para os especialistas. Os Skrulls, eles são um povo como os humanos, no sentido de ter umas pessoas, alguma parte que deseja o melhor para o outro, que tem empatia, já outra parte mais gananciosa, que começaria uma guerra? Ou como que funciona isso em relação aos Skrulls? Então, mas as HQs não tem, assim, uma saga, uma história que mostra a civilização Skrull como uma civilização que cresce. A gente já é apresentado por eles como vilões. A gente já é apresentado, eles são apresentados, na verdade, pra gente como vilões. Eles são vilões e tem uma guerra entre Skrulls e Krees. Os Krees destroem realmente. Essa abertura da série é fantástica, mostra lá o planeta deles sendo destruído, a civilização deles e tudo mais. Não aborda bem como é a sociedade fora dessa guerra. Tá? Aborda a guerra entre eles e eles, né, pelo espaço, tentando um lugar novo. Só que assim, eles tentam invadir alguns planetas para poder se consolidar, mas é naquela de invasão mesmo, de ser inimigo, né? Eu acho bem legal essa nuance de colocar eles como como se fossem seres humanos, né? Tem gente boa, tem gente ruim, tem vilão, tem gente que pensa de um jeito, pensa de outro. Mas nas HQs não é tão complexo assim, que você mostra a personalidade de toda uma população, né? Porque no seriado, eles estão tentando chamar mais para essa coisa mais humanizada. Eu acho bem melhor. Eu acho muito mais rico de informação. Eu acho que é muito mais palpável, né? Você consegue aceitar melhor que, pô, num planeta inteiro que tem lá sua população de alienígenas, não é possível que todo mundo ali seja vilão, né? Não faz muito sentido. Mas é que nas HQs não aborda essa profundidade. Então pode ser que sim, pode ser que vai ter em algum momento, ou que teve em algum momento, um Skrull, né? Um grupo, né? Já teve sim, um Skrull, por exemplo, que
que é bom, né? Inclusive é até recente, que na verdade ele não é um Skrull, é porque ele é mais recente, então eu já não são histórias que já me pegavam mais, que é o Hulkling, que ele é uma mistura de um Skrull, né, com, se eu não me engano, com um Kree, alguma coisa assim, com um ser humano, alguma coisa assim, que ele é dos Jovens Vingadores, mas, assim, agora que eu digo, né, recente, porque eu comecei a ler quadrinhos nos anos 80, né, então, pra mim, tudo que apareceu aqui até 20 anos atrás é recente. E é até uma história mais recente. Daí começou a se trabalhar melhor alguns personagens de outras raças de forma mais profunda. Mas, na origem mesmo, os Skrulls eram vilões e só vilões mesmo. Chegavam aí pra detonar tudo. Era aqueles bichos. Eles foram criados até na época que tinha uma teoria da conspiração que fluía bastante aí dos reptilianos que estavam invadindo o planeta Terra, tomando conta de. Então eles foram criados, geralmente, foram criados nessa época aí dessa teoria da conspiração. Mas na origem deles são vilões, né? Não tem ninguém bom. Mas eu acredito que essa abordagem da série fica muito mais interessante. Sim, eu gostei muito da série em relação, inclusive, à abertura, igual você falou. Uma abertura que mostra o planeta deles sendo extintos, eles entre os seres humanos, tá, tipo, botando em jogo, em questionamento quem é Kree, quem é Skrull, quem não é Skrull, né? Aparece as pessoas com um rosto meio humano, meio Skrull, daqui a pouco aparece até o próprio Nick Fury com um rosto meio Skrull, meio Nick Fury ser humano mesmo. Isso abre várias teses, né? Inclusive de que o próprio Nick Fury é um Skrull, que ele ficou ausente um tempão e agora voltou, justamente com pretexto de ajudar o Talos. E o próprio Talos, né? Estava se passando pelo Nick Fury, né? No filme do Homem-Aranha, no final, né? Ele aparece como o Nick Fury. E o Nick Fury estava lá, na Sword, lá em cima, lá no espaço, e ele estava aqui agindo como se fosse Nick Fury. Agora, vocês falaram de abertura, vocês sabem que a polêmica que aconteceu na abertura. Ela foi feita por inteligência artificial? Exatamente. Porque essa foi a primeira abertura de série na história a ser feita por inteligência artificial. Na verdade, humanos lançaram os dados que queriam que uma inteligência artificial fizesse, e foi do zero a inteligência artificial. E a inteligência artificial que fez todo o desenho, vamos botar assim. A ideia foi de humanos, mas a execução em si foi de inteligência artificial. Inclusive ficou imputando que essa nova greve dos roteiristas de Hollywood pode ter os aspectos, essa coisa de usar a inteligência artificial não só para fazer essas partes de abertura de filmes e séries, mas também fazer roteiro, né? Pode ter, não foi. Uma das principais pautas dos roteiristas devido a isso, realmente, porque já tem gente escrevendo roteiros usando inteligência artificial. E os roteiristas, antes que todo mundo use e não tenha mais volta, os roteiristas querem ver uma forma de não sei, frear ou de regulamentar, esse tipo de coisa. Então, olha só, cara, como inteligência artificial já está em nossa proteção de mercado. Alguns empregos por aí. Esse é o futuro. Se vai ser bom, se vai ser ruim, eu não sei. Mas não tem para onde fugir. Esse é o futuro. Eu acho que a Skynet já está se aproximando. Está aproximando cada dia mais. Mas aí é só a gente mandar comprar um pirata aí acaba com a Sky, acaba com a NET. Mas ainda tem a Ui, claro, tem a TV Box. Então, tem muita coisa. Tem que correr. O Brasil é foda, no Brasil a gente arruma tudo para dar errado. E no final dá tudo certo. A inteligência artificial no Brasil é feita pra gente fazer piada, pra pegar a inteligência artificial e sacanear a inteligência artificial. Pois é. Vídeo Alexa, né? Todo mundo fica zoando a Alexa aí. Até o dia que a Alexa se revelar, eu quero ver. Vai começar pelo Brasil. E a Alexa vai saber de muito segredo, deve estar sabendo de muito segredo da galera aí. Bichão, te falar um negócio. O que tu achou desse novo Nick Fury aí apresentado pelo primeiro episódio da Invasão Secreta? É um novo Nick cara, Fury. Tem muita coisa. Eu acho que ele voltou tentando mostrar que ele está fragilizado. Acho que de repente é uma técnica dele falar assim, eu vou chegar, ele chegou assim, eu não sei se a Marvel quis mostrar
Então, muita realidade. Porque ele desceu da, da, da sede lá da sorte, ele desceu mancando. A gente sabe que quem passa muito tempo, astronautas que passam muito tempo no espaço, tem uma redução da mobilidade, porque os ossos começam a se expandir, as juntas começam a se expandir, a coluna se expande, então o cara já chega meio baleado mesmo. Eu não acredito que a Marvel quis mostrar esse tipo de realidade. Então, eu acho que o Nick Fury chegando mancando, ele chegou meio que tiozão, né, com aquela aparência, uma aparência meio de tiozão, né, mostrando a cicatriz, que ele nunca, desde os Vingadores, desde que ele apareceu a primeira vez, ele nunca tinha mostrado aquela cicatriz da forma que ele estava mostrando, né? Ele apareceu poucas vezes em Capitão América e quando ele realmente sofreu um acidente lá, que o Gus lá, o gato, foi lá e arranhou ele. Mas eu acho que e acho que é de propósito isso. Eu acho que ele chegou mostrando alguma fraqueza, demonstrando fraquezas, né? Não sei se ele vai ganhar. De humanizar o Nick Fury. Tipo assim, ele é um espião aposentado e a gente não precisa se preocupar com ele. E também mostrar que ele ficou abalado psicologicamente depois do PIB. Ele realmente deve ter ficado. Né? E ele, logo que ele chegou, ele já foi cobrado. Eu acho que as conversas dele ao longo da série com o Talos foi uma conversa com um tom de cobrança. Eu acho que o Talos não queria ser tão enfático na cobrança, mas eu acho que ele deixou ali para que o Nick Fury entendesse que houve uma insatisfação, existe uma insatisfação e que ele não é completamente contra os Skrulls que reivindicam o planeta. Ele talvez seja contra a forma que isso está sendo feito. Mas eu acho que ele está extremamente incomodado. Ele perdeu. A filha saiu, a filha, né, foi para o lado dos revoltados. Inclusive, a esposa dele, teoricamente, morreu. Ele está sem planeta. Eu não acho que ele tem todos os motivos para estar muito puto com o Nick Fury. E se ele não está, eu acho muito estranho. E é isso. E isso tá. Eu tô achando que vai ter uma virada aí, porque o Talos é um vilão. Ele não é mocinho. Ele foi apresentado no universo cinematográfico como um aliado, alguém que estava precisando de ajuda. É fato. Mas eu não sei se ele vai permanecer assim, não. Hein, bichão? É fato que os ditos rebeldes lá, né, tem um tipo de informação privilegiada, porque eles sabem tudo antes dos outros, estão um passo à frente. Eles conseguem, assim como foi mostrado no primeiro episódio, o negócio da manipulação lá da bomba, que eles montaram uma isca e tudo mais, eles sempre estão um passo à frente, então eles têm informações privilegiadas. Exatamente. De quem é? Por exemplo, a gente tem spoilers de outras coisas que a Marvel vai apresentar pra gente, tipo, nós sabemos que aquele presidente que apareceu no primeiro episódio não é o presidente. Vai ficar por muito tempo, né? O que vai aparecer na Marvel posteriormente a Invasões Secretas é aquele General Ross como presidente. Exatamente. Então, será que aquele presidente que apareceu lá não é um Skrull? Pois é, será que ele não é um Skrull? Eu não acredito que ele vai perder as eleições. Eu acredito, ou ele vai morrer, ou ele vai. Ou ele é um Skrull. Né? E aí, descobrindo que ele é um Skrull, algum outro presidente vai ter que assumir. Né? Então, sei lá, o Rhodes também me soou meio estranho, me soou meio como um fofoqueiro. Ele estava ali, apesar de ele ser, né, o chefe da Segurança Nacional, eu achei muito a reação dele com a volta do Nick Fury muito preocupado, tipo, como se ele tivesse, soou meio como uma intriga. Talvez o presidente não seja o Skrull, mas o Rhodes talvez seja o Skrull. Né? Pode ser, mas a gente já tem algumas coisas do seriado do War Machine, né? Uhum. E o continua como War Machine, então eu fico meio com uma pulga atrás da orelha, que será que aparentemente não é o Rhodes que é um Skrull, mas pode ser o presidente, já que lá na frente o Ross vai assumir a presidência. Não sei, né? A gente entra numa coisa que o primeiro episódio mostrou bem, e mostrou de forma muito bem feita, que é a questão da paranoia. Que a partir do momento que você conhece um Skrull, você sabe o que é um Skrull, todo mundo, a não ser você mesmo, pode ser um Skrull. E isso, o Nick Fury, então, passeando, todo mundo foi uma criancinha, não sei o que, ele desconfiava de todo mundo o tempo todo. Então você acaba ficando paranoico. E a desconfiança dele é fundamentada, tanto é que lá na frente daquela atentado à bomba, o Gravik, né, o rebelde, chefe dos rebeldes,
O Graff se transforma na menina da bola colorida, na mulher que está sentada no banco beijando outro cara, e se transforma no maluco do bar, que fala, questiona ele sobre... No próprio Nick Fury. Entendeu? Mas, Nick Fury no final. Sim, mas eu bem fiquei em dúvida nessa parte. Se ele realmente se transforma ou se é a paranoia do Nick Fury. Eu não tive a convicção que se transformava. Porque quando aparece aquela menina com a bola na mão, eu tenho a impressão que seja uma imaginação, tipo, parecia, tipo, como acontece em filme de terror, uma ilusão, né? Que não fez muito sentido, né? Uma menina toda colorida com uma bola na mão, olhando pra cara dele. Aqui, no ambiente em que ele vive ali, né, que ele está, né, era óbvio que aquilo ali era um Skrull. Agora, por que aparecer daquela forma? Eu não entendi o sentido. Pra mim que ele estava sendo vigiado. Aquela cena que ele aparece andando, que ele é questionado que ele vai andar sozinho, um negro andando sozinho em Moscou à noite. Para mim dá a impressão que ele estava sendo vigiado já ali. Não, ali eu tenho certeza que ele está sendo vigiado. Até porque no final, quando o Gravik vira o próprio Nick Fury e mata a Maria vê que é o Nick Fury, então não é paranoia dele, entendeu? E ele vai seguindo o cara, o Gravik, ele vai virando todas as pessoas, vai mostrando pro Nick Fury que, tô te vigiando. Eu virei a menina da bola colorida, eu virei a mulher que tava beijando o cara sentado no banco na beira do rio, eu virei o cara que tava no bar que ficou te questionando. Eu virei você e matei a Maria Hill. Sim. O que eu achei uma decisão extremamente corajosa. Assim, finalmente estava sendo corajosa nesse ponto, né? Difícil. Assim, na hora, eu não gostei. Porque eu acho que a personagem poderia, né, fazer muita coisa ainda, seria muito importante. Mas levando em consideração que a série precisa se mostrar algo sério e ela precisa mostrar o senso de seriedade, que a gente entenda que a série é realmente muito séria e que pode acontecer qualquer coisa, aquela decisão pro resto da série foi importantíssima. Que agora, cara, eles mataram a Maria Hill, que tá como agente da SHIELD. Quando a SHIELD acabou, ela continuou sendo os olhos do Nick Fury durante muito tempo. E aí, no primeiro episódio, os caras vão lá e matam ela. Então o negócio é sério. Eu gostei bastante dessa atitude deles. Por sinal, essa série tem um elenco estrelado, né? A gente tem o Samuel L. Jackson, né, como Nick Fury. Nós temos a Emily Clarke, Rainha dos Dragões. Que tá caída. A Emily Clarke parece que envelheceu em 200 anos. Nós temos a menina do How I Met Your Mother, que morreu, a Maria. Nós temos, uma atriz que eu sou muito fã. Eu sou tão fã que eu acabei de esquecer o nome dela agora. The Crown, gente. Emoção. Concorreu ao Oscar agora. Fez o The Crown, que era a Rainha Elizabeth, The Crown. Fugiu o nome agora. Bem, nós temos o ator que faz o Talos, que eu gosto bastante, que esse eu não vou lembrar o nome dele, que ele fez uma série que não fez sucesso nenhuma, série muito boa chamada Bloodline. Eu gosto bastante desse ator. Tem aquele ator que fez o Sherlock Holmes também. Só vê isso, não tomou em Deus. Não sei qual você tá falando. Passa aí que eu vou achar. Olivia Colman. Foi. Olivia Colman, que é uma atriz, assim, pegando o bordão do Sandro fora do normal. Então, mas como é uma série com poucos efeitos especiais, o único efeito especial que a gente via ali, que teoricamente poderia ser caro, é a transformação dos... Então, aqui, né? Então você pode... Oi? E tem as explosões bem feitas, por sinal, também. Mas assim, não é algo caro para se fazer, né? Assim, não é um efeito especial do tipo de filmes que os Vingadores mostraram. Até mesmo o filme da Miss Marvel tem mais efeito especial do que esse filme. Então você pode trazer um elenco com um pouco mais de qualidade, né, para a série. E assim, é uma série, né, uma série séria, né? E ela já mostrou isso com um enredo de espionagem, e que a gente terminou o primeiro episódio com um monte de pergunta e nenhuma resposta, e com uma morte importante que ninguém esperava. Eu, pelo menos, não esperava. Eu até poderia esperar, se ela morresse assim no terceiro, no quarto episódio. Eu achei que o Dom... No último episódio. Agora, no primeiro episódio, eu fiquei espantado. Eu achei que no jogo de xadrez do bar, eu achei meio que um tom de despedida, mas... Então, eu não tinha percebido isso, mas você falando, né? Aquele momento em que se cria uma relação entre eles, né? Para que a gente tivesse algum apreço pela personagem, né? Apesar dela ser uma personagem que apareceu em vários outros filmes, ela nunca foi apresentada, né, trabalhada
para que a gente tivesse algum apreço, algum sentimento pelo personagem. A gente sabia que ela tem uma importância, ela sempre foi braço direito do Nick Fury, né? Mas nunca teve aquele momento em que eles conversassem realmente, para que a gente pudesse ter algum sentimento pelo personagem. E aí eu achei que isso fosse construído com outros episódios também, porque como eu falei, como o Nick Fury ele se apresentou nesse primeiro episódio com a crista mais baixinha, né? Meio que querendo mostrar uma impressão de que ele tá fraco, eu achei que ela fosse fazer como se fosse o contraponto, né? Enquanto ele ele ia nessa pegada mais de sentimento, porque aquele sentimento de ter abandonado os Skrulls, de se sentir culpado, né? Naquela conversa que ele fala com aquela chefe de uma agência inglesa, né, britânica, que ela até fala, né, se ele está se sentindo culpado. Eu achei que ele ia por esse lado mesmo, a série fosse por esse lado, dele se sentindo culpado, e por isso ele ter voltado, dele se mostrar mais enfraquecido e se sentir culpado, e a Maria Hill fosse a parte, um contraponto disso, né? E eu achei que essa construção dessa conversa dele fosse justamente para colocar esse ponto, em que ela seria o contraponto dele naquele momento se sentindo culpado e mais fraco, e ela, né, tentando resolver as coisas porque sabe da importância do que está acontecendo. Mas aí, né, ela morreu. Eu achei isso daí uma decisão importantíssima para a série, até para que as pessoas realmente percebam, essa série não é igual às séries que a gente já viu da Marvel, né? E dos últimos filmes também, né? Porque se a gente pegar os últimos filmes, né, cara, é uma palhaçada, né? A Marvel tem que voltar pro eixo agora com essa pegada mais séria, e eu acho que Invasão Secreta é o start de voltar para os trilhos em relação a um produto não estou falando de efeitos especiais e tal, mas em questão de enredo, uma coisa de qualidade melhor, para voltar para esse eixo de ter uma história melhor, uma história contada melhor, sem esse tom de comédia que eles pesaram muito a mão dessa vez. Eu acho que, primeiro, pelo menos esse primeiro episódio de Invasão Secreta, mostrou muito isso. Esse tom de espionagem, esse tom de que são várias histórias que você precisa descobrir o que está acontecendo. A própria descrição de onde eles estão, assim, se você perceber, parece muito com filmes de espiões, mostra lá, Moscou, não sei das quantas. Dá a impressão que vai ser passado em várias outras locações, sem ser só a Rússia, né? E dá aquele ar de filme de 007. Isso. Qual é o nome? Missão Impossível, do Tom Cruise. Dá um tom de espionagem que eu acho que é uma coisa que consegue trazer mais pro trilho a Marvel, para parar com essa coisa de bobeiragem, de tentar infantilizar e deixar puxado para a comédia os seriados e os filmes dele. Então, eu gostei muito do primeiro episódio em relação a isso, que você fica com vários questionamentos e te mostra que tem muita coisa para acontecer que você não sabe. Primeiro que é um clima de tensão o tempo todo. Você não sabe quem é humano, quem é Skrull. Você tem que saber o que está acontecendo na cabeça do Nick Fury, que parece que vai ser uma saga paralela, essa retomada de confiança do Nick Fury, porque ele está abalado, e até por isso que algumas pessoas falam para ele que ele foi para a SWORD lá, ficou no espaço, porque ele ficou abalado psicologicamente. Parece que é uma trajetória de resignação do Nick Fury para ver se ele consegue restabelecer essa confiança dele. Eu achei muito legal esse primeiro episódio em relação a esses vários questionamentos e essa coisa da espionagem, uma coisa mais séria que foi botada. A sua fala agora pareceu muito com uma consideração final, então eu vou considerar uma consideração final do Sandro. Foi uma despedida, como a Maria Hill se despediu do Nick Fury. Eu vou dar a minha aqui, eu já... O Bambam também está muito estourado, né? Quer dizer, você vai dar as consignações. A gente está com o tempo estourado e você pede tempo a essa piadoca. As considerações finais aqui, eu estou bem empolgado com a série, porque, como o Sandro estava falando do estilo, né? A Marvel estava batendo muito na comédia e eu acho que tem história para todo tipo de estilo. E estava faltando esse estilo aí, então o tom, eu gostei bastante desse primeiro episódio. Vão ser 6 episódios, se eu não estou enganado. Aí a gente vai seguindo aí, vamos torcer para finalmente ter uma série boa da Marvel depois de tanto tempo, ser uma série boa, porque as últimas foram terríveis. Isso, antes da consideração final do Bruno,
eu queria falar que para o pessoal que segue o nosso canal aqui do Podcine, que agora, toda semana, nós vamos disponibilizar a nossa leitura dos episódios. Essa é a leitura do primeiro episódio. Então, semana que vem a gente vai fazer a leitura do segundo episódio, que toda quinta-feira a Disney Plus disponibiliza um novo episódio na plataforma. Então, vamos semana por semana destrinchando episódios de Invasão Secreta para a gente acompanhar, para fazer nossas projeções, acertos e erros, né? A quinta-feira sai o episódio, então quarta-feira sai o nosso vídeo toda quarta. As próximas 6 quartas-feiras, na verdade, as próximas 5, né? Essa do dia dessa quarta desse vídeo. E as próximas 5, vamos lá, Bruno, para não ficar tão longo, consideração final. Então, gostei da série, gostei, na verdade, do primeiro episódio. Acho que, como o primeiro episódio, ele abre muitas portas para especulação, isso é importante para que a gente fique preso, né, à história. Gostei muito das adaptações que eles fizeram com relação aos quadrinhos, acho que ficou muito bom pro live action, e a minha expectativa está bem alta. Apesar de ser uma série completamente, né, diferente do que a gente teve nas últimas séries da Marvel, eu acho que dessa vez eles estão deixando bem claro que existe um nicho de série para uma galera, e essa série não é para todo mundo. Essa série ela é para aquela galera, para recordar o que eram os filmes de espionagem de antigamente e trazer, né, essa pegada do super-herói. Eu acho que eles vão acertar bastante. O primeiro, eu arrisco a dizer que das séries produzidas pela Marvel, essa foi o melhor primeiro episódio que eu já vi, né? Até mesmo né, quando a gente fala de WandaVision, que até hoje né, considerada uma das melhores séries da Marvel, essa começou, para mim, a melhor de todas, né? Vamos ver se ela vai se manter, né? Isso aí. Então vamos fechando aqui. Fechando, gente. Antes da gente encerrar, né, esse nosso vídeo, não posso deixar de pedir para o Bruno falar para o pessoal seguir, né? Fala aí, Bruno. O pessoal seguir, compartilhar. É isso aí, galera. Diferente. Pegue aí o Podcine, né? Aproveita já, deixa aí o like e compartilhe o vídeo com a galera. Recomende outros vídeos também, tem um monte de vídeo aí, um monte de análise maneira aí. Recomende também os outros vídeos, que é muito importante para o crescimento do canal e para você também ter opiniões as mais diversas sobre os mais diversos filmes que essa galera aí, esses dois aí, estão analisando tudo que tá aparecendo. É verdade. Não esqueça de se inscrever também e ir lá no sininho e botar em todos, para vocês receberem todos. Depois eu fico preocupado. Para não discriminar, se vai botar em um, bota em todos. Para vocês receberem conteúdo semanalmente do nosso canal, vocês vão receber a notificação lá. Valeu, gente? Valeu, pessoal. Encerrando mais um episódio aqui do Podcine. Participação do Bruno. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Valeu. Gente. Valeu.